Bom, galera, o pessoal me perguntando aqui, né, sobre o possível racha aí, né, entre a F-250 debochada do Caloca e a bombaroca do Isaac Newton, né? E aí, Rafael, quem ganha, quem que leva, qual é melhor, o que que você acha? Cara, vamos lembrar que assim, ó, racha de som já existe há muito tempo, mas cada lugar do Brasil tira racha de som de uma forma, tá? Então, já vamos começar por aí. Qual vai ser a regra desse racha? Terá alguma regra esse racha? Veja, acompanhei por muito tempo e eu gostava muito do formato do Desafio dos Estados, né? O DDE, que o Serginho fazia, o pessoal lá do Mato Grosso, e ele espalhou pro Brasil todo isso aí, na época do Pancadão. Como é que funcionava no Desafio dos Estados? O Serginho era o juiz, ficava no centro, afastava os carros ali a determinada distância, sei lá, 5 metros para cada lado. Ele ficava no centro, junto com o dono do som ali, então, solta da direita, solta da esquerda, solta da direita, solta da esquerda. No final ele dizia, ó, da direita, tá melhor. Você teria uma segunda chance, né? Que era uma melhor de 3. Ah, pode ajustar. Tá tudo ok pros dois lados? Vamos de novo. Solta o som, agora ficou da esquerda, ajustou, ficou melhor, 1 a 1. Vamos pro desempate. Então você tinha uma regra. E como é que funcionava o Desafio dos Estados? O grave era quem mandava. Então, o carro mais forte era o que tinha o grave mais forte. Então, a gente se baseava na potência da pancada, o grave. A voz era critério de desempate. Então, quem ganhava o racha? O grave mais forte. Dois graves muito próximos, muito parecidos, dois carros com uma estrutura muito próxima. Aí, quem tinha a voz mais acertada? Olha, tá, o complemento aqui, o conjunto da obra, aqui ou lá tá melhor, ganhou. Veja, nesse racha entre a debochada e o Isaac Newton, o que vai valer? Quem seria a regra aí, né, no caso? Vai ganhar pelo grave? Pelo médio grave? Pelo médio agudo? Pelo agudo? O conjunto da obra? E aí? Vai ser a torcida? Vai pegar os biguros Tocantins lá contra os perus do Nordeste? E aí? Aí o local do racha define o ganhador, porque se o Isaac Newton vier até o Tocantins, ele vai perder, porque ali o Caloca tem muito mais bigu. Do mesmo jeito que se o Caloca se deslocar até o Nordeste, lá o Isaac Newton tem muito mais peru. Então, peru, bigu é torcida, né? Pra quem não tá acostumado com o termo aí. Então é isso, cara. Mas tem muita questão técnica ainda, né? Mesmo nesse racha, porque você tem dois sistemas diferentes, né? O pessoal ainda erroneamente chamando o carro do Caloca de trio goiano. Não é. Veja, trio goiano são os dois carros lá, né? Tanto do Clebinho quanto do Rincon, que tomou a surra lá em Barreto. Ali é trio goiano. Por quê? Porque trio goiano é médio de 6 por 9, né? Twitter, com 3 vias, né? Sub, médio, Twitter. O carro do Caloca é sub, médio profissional, Taramps, né? MH790, se não estiver enganado com o modelo. E ele já está usando guia de Honda com driver de AP. O carro do Caloca, né, o trio tocantinense, ele já está muito mais perto do 4 vias do que o trio tocantinense, do que o do trio goiano, perdão, tá? Então, você vê que já é uma coisa mais justa a disputa, inclusive. Porque quando você pega uma carretinha ou um paredão contra um trio goiano, chega a ser covardia, tá? Mas o foco do vídeo nem vai ser isso aqui. Qual é a situação? Você tem grandes diferenças na montagem do sistema, né? Pensa na F250. Você tem lá 30 e tantos subs, acho que são 32, se não estiver enganado. Você tem 32 subs na frente, o paredão tá lá atrás, né? Então, se você chegar na F250, pra você encostar na traseira dela, ainda tem uns 3 metros de distância pra voz. Na bombaroca é o inverso, né? Se você encostar na bombaroca, você já encostou no drive, no pé do seu ouvido aqui, e o grave tá atrás, né? A montagem é diferente, veja. Num trio 4 vias, o pessoal joga os graves no fundo e monta na frente aqui a voz toda, né? No trio tocantinense, mesmo até no trio goiano, quando você monta o paredão, o grave tá na frente, a voz tá lá atrás, né? Já tem essas diferenças técnicas aí, né? Como é que nós vamos fazer esse racha? Veja, mesmo que vá pro RTA, que eu acho que aí a parte mais justa seria ir pro RTA, né? E, cara, sem frequência definida. Também é uma solução, tá? A frequência que o seu tocar, acha aí a frequência que o seu tocar mais, o outro acha dele e vamos medir. Mas veja, vai medir com que distância? Do último grave? Do último médio? Porque isso influencia na medição total, né, cara? E nesse caso, a Amarok tem muita vantagem, porque o som dela tá todo na cara já aqui, né? O do Caloca, como o som tá acoplado no carro, né? Então tem toda aquela estrutura hidráulica, a porra toda. Se for medir voz, por exemplo, tem que medir lá no paredão, né? Se me pegar no primeiro grave aqui, já tá. O RTA tá bem mais longe da voz. Então, veja, mesmo que vá medir no RTA, ainda é complexo. Quem que vai definir essas regras? Quem que é o juiz aí, o cara que vai definir, entendeu? Muito maluco, né, cara? Então, eu espero que esse racha saia do papel. Eu espero que a coisa realmente escale. É um jogo de ganha-ganha. O pessoal me perguntou o que você acha. Pro mercado é bom pra caralho. Pros dois influenciadores é bom. Caloca tá ganhando seguidor do Isaac Newton, o Isaac Newton tá ganhando seguidor do Caloca, né? Estão trocando seguidores ali pras contas do Instagram dos dois, fica bom, entendeu? Ganha-ganha. Mesmo que lá na ponta um dos dois perca o racha, precisa de menos, e já acabou. Isso é um detalhe só da coisa toda, então eu acho que é importante, é legal. Eu acho que vira. Só não acho legal quando parte pra violência. Ah, brigaram lá no final, foi tirar o racha, ameaça, briga, coisa física, isso é lixo. Mas se chegar a tirar um racha, pô, vai ser legal demais. Outro ponto, né? Assim, questões técnicas, o Renan fez um vídeo, ele pontuou ali, né, pegando a eficiência de cada falante, a potência aplicada, e ele deu ali em dB. Mas muda, né? Vou dar um exemplo, assim, ó, o grave do Caloca é sub, emborrachado, eficiência mais baixa, mas pega a frequência mais baixa também. O grave do Isaac Newton é o grave que a gente há 15 anos atrás vendia como pancadão, tá? Eu não sei exatamente o grave que ele tá usando, mas se você pegar o que o mercado hoje tá entregando, tipo, Triton, né, o AK-47, se você pegar o Hard Power 3,5, era o que a gente vendia 10 anos atrás como falante pancadão.
Esse pra mim nem era grave, era pancadão. Isso aí é a linha da Aeros, Hammer, tá? Marreta, né? Grave, pancada. Nem é o Target, né? Que é o grave mais pesadão, veja. Hoje o trio 4 vias migrou para esse grave mais pancada. Talvez a forma que eles encontraram para tentar acompanhar tanta voz, né? É muita voz no trio 4 vias. Então o grave teve que ser pancada. O grave do Caloca é um grave sub. Talvez, vamos medir no grave, vai valer o grave. Ok, mas se você limitar o RTA, por exemplo, a 50 Hz, o Caloca já ganhou. Tenho certeza. Né? Pela quantidade de graves que ele tem. Não, vamos no grave, mas vai valer até 100 Hz, sei lá. Acredito que em 80 o carro do Isaac Newton toca mais. Veja, estamos falando de grave, mas se eu mudar a frequência aqui, já mudei o ganhador do racha, né? E assim a gente pode ir em cada faixa de frequência. Vai valer os médios. Em que faixa? Porque em determinada faixa, aquele monte de médio de 8 do Caloca vai dar um som legal. Mas dependendo da faixa, você pega aquele monte de corneta do Isaac Newton toca mais. Então, o racha seria muito assim, sem uma regra definida, fica muito difícil. Por isso que eu sou da ideia de ir no RTA, para não ter, né, aquela coisa da influência do bigu aí, e na frequência que o cara quiser. Bota o seu aqui, bota o meu aqui, define só uma distância, né, do paredão ou da frente do... Porque, você tem um outro detalhe, ainda assim é vantajoso pro Isaac. Por quê? Porque o 4 vias, tá todo mundo juntinho ali, né? Você tem um negócio que o pessoal não comenta muito, mas é que é a questão da densidade de potência. É potência por metro quadrado. Se você pegar e medir a frente do paredão do Isaac Newton e dividir essa área pela potência aplicada, você tem uma densidade de potência ali. Se você fizer esse mesmo cálculo com a estrutura do Caloca, que é muito maior, a densidade de potência é menor. Então você entende que o carro do Caloca toca muito melhor no baile, cara. Eu quero fazer uma festa grande, muita gente. Porra, o carro do Caloca é melhor, espalha mais o som. Eu quero tirar um racha, eu quero só deixar o cara da frente surdo. A bomba rock é melhor, o som tá mais concentrado, direcionado. Então veja, pra onde a gente for, cara, dá discussão, dá diferença, mas eu acho que vai ser legal. Eu espero que saia do papel. A pessoa pergunta pra quem eu tô torcendo, cara, que vença o melhor. Que não vire só de palhaçada no final, né? Que não dê briga, que não dê nada, mas, cara, muito legal, o som automotivo agradece. Vamos pra cima. Gera engajamento, né? Tô falando aqui, o Renan já falou, sei lá quantos caras eu já vi falando desse assunto, né? E se tem mais gente falando do assunto é porque o pessoal tá interessado. Beleza? Era fazer um vídeo de 3 minutos, já sou prolixo, né? Falo demais, estendi o tempo aqui, mas essa é a minha visão dessa questão do racha. Beleza? Tamo junto, pessoal. Abraço.